Olá, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, seja uma realidade no coração de cada um de você que assistir esse vídeo. Bem-vindo a mais uma gravação de mais um vídeo da série O Evangelho da Salvação como ele é. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a compreender, entender a palavra de Deus neste momento, em nome de Jesus. Que cada um que assistir esse vídeo possa ser iluminado pelo Espírito Santo e entender o propósito desse vídeo em eu gravar esse vídeo, o que nós propomos na gravação desse vídeo, através da palavra de Deus, que ela possa falar profundamente no seu coração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Hoje eu não vou estar cantando, minha garganta não está boa para cantar hoje, mas vamos estar orando e em seguida vamos direto à palavra do Senhor. E hoje nós estaremos considerando Isaías capítulo 53, versículos 2 e 3. Vamos orar. Querido Senhor Deus, bendito o nome do Senhor. Eu quero agradecer por esta oportunidade, por este privilégio. É uma alegria para nós, Senhor, para mim, poder estar em Tua presença, poder, Senhor, estar em torno da Tua palavra, para meditar nela e trazer para o nosso coração, a nossa alma, ó Deus, aquele alimento espiritual que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo do Senhor, no sentido de que Ele nos ilumine e nos ajude no entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos para a glória do Senhor e do Teu nome santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, como eu já disse, esse é mais um vídeo da série O Evangelho da Salvação, como ele é. E como nós temos, nos últimos domingos de gravação, nós temos abordado sobre o capítulo 53 de Isaías, e nós já falamos sobre o versículo 1 de Isaías 53. Versículo 51, Isaías 53, diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nós já consideramos, já gravamos um vídeo falando desse texto, o versículo 1 desse capítulo 53. E hoje nós vamos estar, então, já abordando os versículos 2 e 3. Quem era o Senhor Jesus Cristo? Como era a aparência dele? O que nós podemos entender sobre o que a Bíblia nos fala do perfil de Jesus Cristo quando ele esteve aqui no mundo, quando ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Nós costumamos, às vezes, dizer que Jesus Cristo veio salvar a humanidade. Num certo sentido, sim, mas a Bíblia nos explica de maneira mais objetiva que Jesus veio salvar aqueles que creem nele. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e o confessa como um único e suficiente Salvador, este é o objetivo da salvação. A salvação é para esse. Não é tanto para aquele que não crê. Se não crê, como vai ser salvo? Então, Jesus veio salvar aqueles que creem nele. Um pecador que crê no seu nome, que o recebe, que o declara, que o confessa como único e suficiente Salvador, e confessa com a boca e crê lá dentro do seu coração nesta verdade, nesta realidade. Eu penso que nós temos falado de muitas coisas, no mundo se conversa sobre tantas coisas, se fala sobre tantas pessoas, se tem os seus ídolos, né? Tem os seus artistas preferidos,
tem os seus no esporte, tem os seus ídolos preferidos, muita gente tem seus times preferidos, e se fala muito de muitas coisas. Mas eu penso que nós falamos muito pouco do Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam muito pouco no Senhor Jesus Cristo, pensam muito pouco em Deus, pensam muito pouco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu penso que nós deveríamos parar e ter mais tempo para pensar, meditar no que a Bíblia nos diz a respeito do Senhor Jesus. Porque, afinal, Jesus Cristo foi aquele, é o Filho de Deus, que veio buscar e salvar os que se havia perdido. Ele veio para salvar o pecador. E quando se fala em salvar, quando se fala em salvação, quem está precisando de ser salvo, quem está precisando de salvação, é quem está correndo perigo, quem está diante de um perigo iminente. É esses que precisam de salvação. Então, porque a Bíblia diz que Jesus é o Salvador e veio salvar todo aquele que crê? É porque nós, em Cristo, estamos em perigos iminentes, nós estamos beirando perigos. E o maior perigo é de perder a nossa alma e ir para o inferno. Após a morte, ao invés de irmos para o céu, irmos para o inferno. Porque o inferno existe, ele está lá embaixo. O céu existe, e o céu é lugar de delícias, de prazeres, de alegria. Lá tem ausência de conflitos, lá tem ausência de guerra. Lá nos céus é um paraíso, é um lugar onde aqueles que forem para lá vai gozar de delícias eternas nos céus. Mas, por outro lado, o inferno existe e ele é cruel, ele é terrível. Quem vai para o inferno fica em suplício eterno. Pegue um dicionário e procure a palavra suplício e veja o que significa essa palavra. Veja o que o dicionário vai falar sobre essa palavra. Suplício. E o inferno é lugar de suplício. O inferno é lugar de sofrimento, e sofrimento eterno. E muitas pessoas morrem e vão para lá, vão para o inferno. Mas Jesus veio para salvar aqueles que creem nele desse perigo de ir para o inferno, de morrer e ir para o inferno. Jesus veio e salva todo aquele que crer nele, salva para que ele possa, após a morte, subir para os céus e não descer para o inferno. Por isso que nós devemos pensar muito na pessoa de Jesus Cristo. Nós vivemos neste mundo buscando alegria, prazeres, nós queremos ser felizes todos os dias, nós queremos ser felizes toda hora. É um romantismo, né, humano de pessoas, de nós queremos sermos felizes, ter alegria, e o desejo é ter alegria a todo momento, a toda hora, ser feliz o dia todo, a noite toda, o tempo todo, ter só alegria, só alegria. Mas nós devemos parar e pensar um pouco na pessoa de Jesus, no que Jesus faz. Quem era Jesus? Quem foi Jesus, né, quando morreu ali na cruz do Calvário? Edna Lúcia, Deus abençoe, seja bem-vinda a este momento em nome de Jesus Cristo. Também Alessandra Castro, Deus abençoe, sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus a este momento da gravação desse vídeo. Então nós precisamos parar um pouco e meditar na pessoa de Jesus. E não tentar pintar a pessoa de Jesus como um homem que foi a todo momento só feliz, só alegre, só sorridente. Ele foi a todo momento isso. E esse não é um perfil de Jesus, não é um perfil correto de Jesus. E nós estamos vendo no capítulo 53 de Isaías qual é o verdadeiro perfil de Jesus. E o versículo 2 e 3 diz assim, vamos prestar bastante atenção nos que nos diz, né, os versículos 2 e 3 do capítulo 53 de Isaías. Verso 2 e 3 diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura,
E, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Anderson Rodrigues, seja bem-vindo a este momento. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe seu coração e de toda a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. O Anderson Rodrigues está dizendo a paz do Senhor Jesus, pastor Sansão. A paz do Senhor, irmão Anderson Rodrigues. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor seja uma realidade na sua vida e de toda a sua família em nome de Jesus. Bem, o que significa esse texto da palavra de Deus, versículos 2 e 3, desse capítulo 53 de Isaías? Ele disse, subindo como renovo. O que é renovo? É um broto. Quando você planta uma semente, aquela semente, quando ela germina, né? Aquela semente, ao ela germinar, ela solta um broto e ele começa a sair da semente e começa a sair na flor da terra. Aquilo é o renovo. É um broto de uma planta novo, né? Que está saindo, está começando a crescer. Isso é um renovo. E disse, ele foi subindo como um renovo, como algo novo, frágil, né? Perante ele diz o texto, foi subindo como um renovo perante ele. Perante ele quem? Deus, o Pai. O Pai, Deus, é aquele que entregou, deu Jesus para morrer pelos nossos pecados. Esse é o Deus Pai, que entregou Jesus para morrer na cruz pelos pecados e salvar todo aquele que crê. Ele foi crescendo como renovo perante ele, Deus, o Pai. E diz como raiz de uma terra seca. Como, perante ele, como raiz de uma terra seca. O que é uma raiz de uma terra seca? Como fica uma raiz? Aqui está dizendo de raiz. Não é nem o tronco. Nem o tronco tinha mais. A terra era seca, era infértil. Então, o que acontece com uma árvore que está numa terra seca e fica ali durante muito tempo, muitos anos, naquela seca? Né? Ela cai, ela apodrece o tronco, ela cai, né? E fica ali só a raiz. E a raiz de uma terra seca, portanto, uma raiz fraca, uma raiz ali realmente fraca, sem infértil, que não produz. Né? E Jesus, ele nesse mundo, ele foi como um renovo para trazer vida e paz a este mundo. Um renovo. Mas um renovo saindo de uma terra seca, uma raiz de uma terra seca. Essa terra é a humanidade. A humanidade estava infértil, como num deserto, um deserto de pecados, de sofrimento, de trevas, de maldição, de perdição. E Jesus veio e como um renovo em meio a essa terra seca, ele foi crescendo e numa raiz, né, de uma terra seca. Continua dizendo o texto, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. A frase seguinte diz assim, não tinha parecer nem formosura. Viviana Fernandes, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco aí neste momento, em nome de Jesus Cristo. Ele não tinha parecer nem formosura. Jesus não era um homem bonito. E aqui está falando de aparência física mesmo. Né? Viviana Fernandes, a paz, pastor, a paz do Senhor, irmã Viviana, em nome de Jesus. Deus a abençoe. Bem-vinda a este momento. Então, ele não tinha parecer nem formosura. Jesus não veio a esse mundo
se revelando um homem guerreiro, um homem de guerra, um homem da raça ariana, quem sabe, que é a raça mais pura, assim se diz, né? Jesus não veio com aparência para se apresentar, ter uma apresentação aprazível, conquistadora. Ele não veio assim. Diz que ele não tinha parecer e nem formosura. Ele não era um homem de boa aparência. Ele não tinha formosura, ele não era bonito. Ele não veio com esses traços fisionômicos. É assim que nos retrata a palavra de Deus. Quando se retrata aí um Jesus bonito, todo cheio de saúde, prazeres, isso é um perfil falso de Jesus. Ele veio e viveu assim, dessa forma que a Bíblia está nos dizendo. Voltando um pouco no capítulo 52, versículo 14, nós encontramos o profeta Isaías dizendo assim: como pasmaram muitos à vista de ti, está falando de Jesus, pois seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Os homens ficaram pasmados, porque estava desfigurado. Era um homem que caminhava a pé no sol. Era um homem de dores, que vamos ver ainda nesse texto. E os homens ficaram pasmados, porque via ele falar, ele pregar palavras tão poderosas que nenhum homem jamais pregou. Nem nas sinagogas eles ouviam palavras tão poderosas e tão gloriosas quanto as palavras que Jesus pregava. Jesus fazia coisas que eles nunca viram outros homens, outras pessoas fazerem, nem mesmo nas sinagogas, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Ninguém fazia isso. Ninguém falava como Jesus. Ninguém pregava como Jesus. E eles ficaram pasmados, mas a aparência dele não era boa. E eles ficaram, que engraçado, esse homem fala tão bem, fala tão bonito, as palavras dele elas são poderosas, mas a aparência dele não era a aparência de alguém que chamava a atenção. Era preciso parar para ouvir Jesus e então sentir na realidade aquilo que Jesus era. Receber a bênção de Jesus e aí então perceber e ver quem era Jesus e como era Jesus. Mas aparentemente, aparência, né, física, diante dos olhos, ele não era uma pessoa atraente. Porque ele não veio para isso. Por isso os homens pasmaram. Isso é a Bíblia que está nos dizendo. É a Bíblia que está nos ensinando sobre isso. Nós cremos na Bíblia. A nossa Bíblia é a nossa regra de fé e vida. E nós cremos no que a Bíblia diz, não no que se diz por aí. Né? O seu parecer estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Né? E aí no verso 2, ele está dizendo, ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, aí Isaías, sim, é como se ele se incluísse, ele também se incluiu nisto aí. Ele disse, quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Quando olhava para Jesus, a sua estampa, a sua imagem, o seu parecer, não havia beleza em Jesus. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, para que o admirássemos, para que quiséssemos ficar junto dele. Não, é preciso ouvir Jesus. É preciso ouvir as palavras de Jesus, é preciso meditar nas palavras de Jesus, para então sentir o que Jesus é. Nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Nenhuma beleza vimos para que o desejássemos.
E vamos ver aqui, nós vamos, a partir de agora, falarmos sobre 11, é muito mais, mas nós vamos falar apenas de 11 coisas que eram motivos do sofrimento de Jesus. Qual era o sofrimento de Jesus? Por que ele sofria? Por que ele veio dessa forma? Por que ele, o que provocava esse sofrimento em Jesus? Primeiro, a incredulidade dos homens. Jesus sofreu com a incredulidade dos homens. Ele sofreu com a incredulidade dos homens. Deixa eu dizer uma coisa. Eu pastoreei durante 38 anos. Durante 38 anos, eu pastoreei igrejas. Evangelizei, como ainda evangelizo, prego para muitas pessoas ainda. Não estou pastoreando, mas eu prego a palavra de Deus, eu evangelizo, eu falo com as pessoas do Evangelho do Senhor Jesus, porque eu creio no Evangelho, eu creio na palavra de Deus, eu creio em tudo que Jesus falou, em tudo que Jesus fala, em tudo que ele faz. Eu creio em tudo isso. Mas não há nada mais angustiante para um evangelista. Você, por exemplo, deve falar para a sua família de Jesus. Você deve falar para os seus parentes de Jesus. Você deve falar para as pessoas de Jesus. E quando você fala, você percebe que tem pessoas que não crêem no que você fala. Você fala aquilo que crê. Você crê, você acredita, você tem confiança, você crê em Jesus, você confia em Jesus, a sua fé está depositada em Jesus, e porque você crê, porque você tem fé, porque você confia, então você prega a palavra, você anuncia a palavra, você aconselha, você transmite a palavra de Jesus. E às vezes é doído você perceber que alguém está ouvindo a palavra que você está dizendo, mas ele não está crendo, ela não está crendo no que você está falando. E você se sente decepcionado, você se sente entristecido, porque você está falando de uma coisa que você crê, você está falando de algo que você tem no coração, você tem na alma, você crê, você acredita, você tem a sua fé depositada naquilo, na palavra, no Senhor Jesus, e quem está ouvindo não está te atendendo e não está tendo fé, não está crendo no que você está falando. Alguns chegam mesmo a desprezar, ostensivamente, chegam a desprezar o que se está falando. É lamentável, muitas vezes, estar à frente de um povo e você pregando aquilo que crê, a palavra de Jesus, e não aceitando, e percebendo que há pessoas que não estão aceitando a palavra, que não está crendo, está desprezando a palavra. Ainda hoje isso acontece. O profeta Isaías estava dizendo isso. Nós, olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ainda hoje, tem muitas pessoas que não desejam Jesus, não querem Jesus, não querem ouvir sobre Jesus, não querem ser orientados pela palavra de Jesus, desprezam o Senhor Jesus. Mas isso foi profético, isso foi Isaías, previu isto. Então, Jesus sofreu com a incredulidade dos homens. Quando ele pregava e os homens não acreditavam, um dia Jesus sentiu tanta decepção, Jesus estava tão triste com as pessoas porque eles não ouviam a ele, que diz a palavra que Jesus estava no monte, olhou para Jerusalém e diz que Jesus chorou, olhando para Jerusalém, porque o povo estava incrédulo, não estava ouvindo e não estava aceitando a palavra de Jesus. Então ele olhou para Jerusalém ali e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo da asa, mas tu me recusaste. E Jesus chorou pela incredulidade do povo de Israel,
chorou pela incredulidade da sua própria família. Em algum tempo, a própria família de Jesus rejeitou Jesus, não cria nele, não acreditava nele, não aceitava ele. E alguns até criticavam Jesus. E Jesus também sofria com isso. E essa é uma palavra profética em Isaías capítulo 51, 53, verso 1, né? A incredulidade dos homens. Jesus sofreu com a incredulidade dos homens, por vir trazer algo tão benéfico, tão maravilhoso, tão bom, que é a salvação para os homens, e esses homens rejeitarem Jesus. Rejeitaram Jesus. Então ele sofreu com a incredulidade dos homens. Aquilo era dor na alma e no coração de Jesus. Uma vez ele chorou lágrimas de sangue e suou um suor de sangue. Segundo, ele se sujeitou às limitações humanas. Né? Ele se sujeitou às limitações humanas. A limitação de não ter beleza física, pessoal, não ser apresentável pessoalmente, e por causa disso muita gente o desprezava. Isso era dor em Jesus. Isso era sofrimento em Jesus. Jesus sofria com isso, ele sentia tristeza com isso. Raquel Grossi está dizendo: a paz do Senhor. A paz do Senhor, Raquel Grossi. Minha irmã, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Bem-vinda a esse momento, em nome de Jesus. Então, Jesus também ele se sujeitou às limitações humanas. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, ele tinha sono, ele tinha fome, ele tinha tristeza, ele se angustiava, ele ficava cansado, ele tinha que deitar e dormir para descansar. Né? Então, ele se sujeitou, deixou a sua glória, deixou sua majestade de glória e de Deus e se tornou homem, né? Se sujeitando às limitações humanas. Isso era dor em Jesus. O fato de ser sem beleza e sem formosura. As pessoas não o desejavam. Inicialmente, ao olhar para Jesus, elas não desejavam a Jesus. Eu, Débora e Gabriele estamos aqui. Débora e Gabriele, Deus abençoe. Está com a Raquel. Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A Raquel, a Débora e a Gabriele. A Débora deve ser a minha sobrinha e a Gabriele minha neta. E a Raquel Grossi, minha irmã. Deus abençoe. Sejam bem-vindas a esse momento em nome de Jesus. Então, as pessoas não desejavam Jesus. Porque ele não tinha aparência, ele não era bonito, ele não tinha aparência, né? Ele não era aparente. Gabriele Ramos, boa noite, vô. Deus abençoe, Gabriele. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe aí ao estar conosco. Raquel está dizendo, ore por nós. Vamos estar orando sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, Jesus tinha essa dor, ele sofria com essa dor. Olha, às vezes você pensa que você está sendo desprezado, nós pensamos que estamos sendo desprezados, nós pensamos que ninguém está ligando para nós, muitas vezes passamos por esse momento, todos nós passamos por momentos até de solidão, quantas pessoas estão no meio de todo mundo, vivendo no meio de todo mundo, mas sentindo uma solidão existencial. E muitas vezes se entristece amargamente por isto. Né? Se entristece amargamente por isto. É bom nós pararmos para pensar que Jesus passou por isso. Desprezaram Jesus. Viravam o rosto de Jesus. No último versículo desse capítulo 53, o versículo 12, disse um homem de quem os homens viravam o rosto, quer dizer, viravam o rosto de Jesus para não ficar olhando para ele, não tinham prazer de olhar para Jesus. Então Jesus sofreu pelo o desprezo das pessoas. Quase todos o desprezavam. Está no versículo 3. Quase todo mundo desprezava a Jesus. Ele era o mais indigno entre os homens.
Todos consideravam Jesus o mais indigno entre os homens. Eu gosto muito de, quando eu falo dessas coisas, quando eu falo disso, eu gosto de lembrar que Jesus foi crucificado entre dois marginais, dois ladrões. E não tinha bom ladrão ali, não. Alguém diz, o bom ladrão. Não, ele não era bom ladrão, ele era assassino. Ele era ladrão, ele era bandido. Não era bom, não. Ele se quebrantou no último momento e pediu misericórdia e alcançou misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, no último momento da vida dele. Né? Mas ele era bandido. E no ritual de crucificação, eles sempre crucificavam 3 marginais, 3 bandidos, 3 homens indignos. O que era colocado à direita, eles estavam dizendo, esse aqui é bandido, ele não merece viver em sociedade, e ele está sofrendo e pagando a bandidagem, os crimes que ele cometeu. O da esquerda, eles diziam, esse da esquerda é pior do que esse da direita. Esse da direita não vale nada, ele não presta, ele é bandido, está pagando a bandidagem, o pecado dele, os pecados dele. Esse da esquerda é pior do que o da direita. Agora, o que era colocado no meio, ele era colocado no meio dos dois, era uma maneira de dizer, esse aqui é pior do que o da direita e pior do que o da esquerda. Por isso colocaram Jesus no meio dos dois marginais, para poder dizer, esse é o mais indigno de todos os homens, ele não vale nada. Era isso que estavam fazendo com Jesus. E a palavra diz, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, porque os homens tratavam Jesus assim. Os homens o consideraram assim. O mais indigno entre os homens. Né? O mais indigno entre os homens. Né? E homem de dores. E quais eram os motivos das dores de Jesus? Jesus sentia dores porque ele pecava? Porque ele errava? Porque ele cometia erros na vida e por isso ele sofria? Não. Homem de dores. Por que dores? As dores de Jesus eram os pecados dos homens, nossos pecados. Jesus, as maiores dores de Jesus foram essas. Os nossos pecados, as dores dos nossos pecados. Mas na frente, nesse mesmo capítulo, vamos ver que ele tomou sobre si as nossas dores, as dores do pecado. As dores da depravação da humanidade caíram sobre Jesus. A corrupção dos homens caíram sobre Jesus. As enfermidades, ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Né? Então, isso era o motivo das dores de Jesus. E doenças e dores humanas, ele tomou tudo sobre ele. Tomou tudo sobre ele. Por isso, era homem de dores, experimentado no trabalho. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isto, Jesus experimentado nos trabalhos. Ele era um trabalhador, ele trabalhava com o pai dele, né? Ele trabalhava lá na oficina com o pai dele, né? Na carpintaria com o pai. Mas aqui nesse texto, quando fala experimentado nos trabalhos, não está falando do trabalho, né, cotidiano, no trabalho dele lá com o pai, não. Jesus ele era trabalhador. E ele não era infeliz e sofredor por causa do trabalho, não. Ele não amaldiçoava o trabalho. Mas quando ele disse experimentado nos trabalhos, ele estava dizendo experimentado nos sofrimentos. Né? Que trabalhos são esses? Enfermidades, angústias, calamidades, doenças, aflição, né? Estar enfermo, estar doente. Então, quando se falava aqui, nesse texto, no contexto desse texto aqui, quando fala experimentado nos trabalhos, experimentado nas dores, nos sofrimentos, nas dificuldades. Em tudo isso que nós lemos a respeito dele aqui. Né? Eles escondiam o rosto de Jesus.
Imagine como nós nos sentimos quando percebemos que pessoas viram o rosto de nós porque não se sentem bem olhando para nós. Como nós nos sentimos? Viraram o rosto de Jesus. O desprezavam. Não fizemos dele caso algum. Né? Não se fazia caso nenhum de Jesus. É o texto que diz, eu vou ler os 2 versículos de novamente aqui, para a gente terminar essa gravação, esse vídeo. Diz aqui, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aí, nesse final, Isaías, ele se coloca, se inclui também. Não fizemos dele caso algum. Qual a nossa atitude, qual a nossa postura em relação a Jesus? Nós desprezamos a Jesus? Ainda desprezamos a Jesus? Vamos ouvir a palavra de Jesus? Vamos buscar a mensagem, a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia a respeito de Jesus, leia os evangelhos, leia o livro de Isaías, que é um livro que fala do Messias, antes dele vir ao mundo, 750 anos antes, leia o livro de Isaías, medite no livro de Isaías, procure ler esse capítulo 53 e meditar no que ele está dizendo. E leia os evangelhos e medite profundamente no que diz o evangelho. Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, leia e medite, confira essas coisas. E fale mais sobre Jesus, medita mais sobre Jesus, busque Jesus para a sua vida. Porque Jesus sofreu todos os sofrimentos e todas as dores que nós sofremos também. Receba Jesus como único e suficiente Salvador. E pregue Jesus para todo aquele que você puder pregar, para que alcance a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, a todos vocês aí, tem muitas pessoas aí, né, na lista aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram comigo até agora nessa gravação. Continua comentando, temos vários comentários aí, continua comentando esse vídeo, compartilha esse vídeo, curte ele, que você curtindo dá repercussão, e esse vídeo pode chegar a muitas pessoas para ser evangelizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por estar conosco até agora, a todos vocês. Vamos estar orando por todos vocês. A Raquel Gross está pedindo para que nós oremos por elas, né? Por ela, a Gabriele e a Débora. E estaremos orando por vocês e todos vocês que estiveram conosco até agora. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.